Olá a todos. Como alguns sabem, os bancos adoram as pessoas pobres. E neste vídeo vou-vos explicar porque é que os bancos têm interesse em que a pobreza se alastre pelo país e que se agrave dia após dia. E as razões são, como sempre, monetárias e financeiras. Vou passar a vos explicar as razões pelas quais os bancos gostam dos pobres. Primeiro, um dado que têm que ter em mente: 70% do lucro vindo dos bancos é derivado aos pobres, ou seja, os pobres trazem 70% do lucro a um banco. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, não são os ricos que enriquecem os bancos, os ricos têm outra utilidade, são os mais pobres. E vocês vão perceber como é que os mais pobres enriquecem o banco de forma bastante, digamos, disfuncional para o interesse da população de modo geral. Portanto, passo a explicar. Primeiro, se vocês tiverem a conta em negativo, ou seja, se gastaram o vosso dinheiro todo e que estão com menos 100, menos 200, menos 300 e por aí adiante, têm que saber que isso é o equivalente a um empréstimo que o banco te faz, quando te autoriza a gastar dinheiro que não tens, com uma taxa de juros de 20%, o que é uma taxa de juros enorme, e não metem mais alto, porque o limite definido pela União Europeia é de 20%. Implica que vão pagar uns juros delirantes e que aquilo, no fundo, é um buraco sem fundo. Porque há um mês que vão estar em negativos, e imaginemos de 300 euros, quando receber o salário vai ter que reembolsar os 300 euros mais os juros de um mês, ou seja, 20% anual reportado a um mês, 20% é 60 euros, a 10 meses são 6, são 5 euros, ou seja, vai ter que pagar 305, logo 5 euros de despesa extra, o que no fundo já começas o teu mês com um déficit consequente, e é, no fundo, um buraco sem fundo, onde tu vais te enterrar cada vez mais, para a alegria do banco, que vai poder te faturar sempre mais e mais e mais e mais e mais, e te empobrecer no fundo. Além disso, quando temos uma conta no banco, há sempre um limite. Há um limite do negativo que não podes atingir. E imaginemos que o limite seja menos 800. Se chegar a esse nível, está com menos 802, vem uma fatura por o banco não processa ao pagamento que ultrapassaste o limite, o plafond, mas vais pagar mais. Primeiro vais pagar uma multa pelo atraso de pagamento à operadora da internet e o banco vai também te faturar uma comissão por ter impedido o pagamento, ou seja, impedem-te de pagar e depois te faturam porque te impediram de pagar. Ou seja, uma forma, mais uma vez, de te enterrar cada vez mais e de agravar uma situação financeira, mas com uma rentabilidade interessante para o banco. Aliás, o banco, em mais sítio nenhum, em mais nenhum tipo de investimento, consegue uma rentabilidade de 20%. Depois tem a mesma coisa com os créditos pessoais. Quem é que faz créditos pessoais em Portugal, como no resto do mundo? Na CTLM, Cofidis e esse tipo de instituições são evidentemente os mais pobres. Imaginem bem que os mais ricos não vão fazer empréstimos de crédito pessoal. Não é do interesse. Então são os pobres que fazem. Esses têm uma taxa de juro média de 15% a 16%. O que implica que, por exemplo, se fizer um empréstimo de 10 mil euros a 5 anos, pagarão cerca de 4 mil euros só em juros, que dará uma taxa total de 40%. Quando o rico, se precisa de um empréstimo de 10 mil euros, ele consegue um crédito normal e a taxa de juros não é de 15%, é de 3%. Ou seja, para um banco é muito menos. A nível de rentabilidade, é uma rentabilidade muito baixa com um crédito dito normal. Mais ou mais. Vão comprar uma casa. Imaginemos dois cenários. Tens um casal que ganha junto 2.500 e querem comprar um apartamento por 200 mil euros com um empréstimo a 25 anos. Do outro lado, temos outro casal que vai comprar nas mesmas condições, ou seja, apartamento a 200 mil euros, 25 anos, os dois casais a mesma idade. A única variante que vai mudar no caso será os rendimentos.
De um lado, um casal ganha 2.500, do outro, o casal ganha 4.000. No momento de conceder o empréstimo, primeiro o banco vai-te enganar, porque vai-te pedir 1.001 papéis. Quando vai aceitar, vai-te vender aquilo como se tivesse feito um favor, porque as pessoas pensam, erradamente, que o banco, quando te empresta um dinheiro, ele empresta-te o dinheiro dos depositados do mesmo banco. Nada é mais errado. O banco cria o dinheiro do nada, como se diz ex nihilo, criam dinheiro de absolutamente nada, eles criam dinheiro para te emprestar. É a chamada criação monetária. Aliás, ao contrário do que possam ver às vezes na televisão, a criação monetária não é fazer notas e moedas como se vê nos mídias, não. A criação monetária é um empréstimo, ou seja, o banco vai criar o dinheiro do nada para te emprestar e à medida que fores pagando, vai fazer desaparecer, contabilisticamente falando, o dinheiro principal, ou seja, o dinheiro que te emprestou, chama-se destruição monetária, e vai guardar os juros para si. Ora, os juros são compostos de duas variáveis. Essencialmente tem mais, mas para simplificar, digamos duas. Uma é a taxa diretora do Banco Central Europeu, que define, por exemplo, digamos 2%, e depois aplicam o que chamam um spread, que também traduz-se em prémio de risco. Ou seja, quanto mais for considerado de risco, mais paga de juros. Ora, o banco, evidentemente, considera que o casal de ganha menos é mais arriscado. Conclusão, a pessoa mais pobre, o que ganha menos, não é? Vai pagar, porque é considerado maior risco, vai pagar mais juros que a pessoa rica. Portanto, o banco tem interesse a que sejam pobres para poder faturar mais de juros, sem que nada, no fundo, justifique. Ou seja, é um bocado a autoconcretização. Consideram que és um credor perigoso, então emprestam-te, mas fazem-te pagar mais. No fundo, piora, mais uma vez, a tua situação financeira. Aliás, disso levam comissões e mais comissões, como expliquei. Os mais pobres nunca façam empréstimo, nunca façam investimentos através de um banco, com um conflito de interesse. O que é que o banco faz muitas vezes? O banco vai utilizar o dinheiro dos pobres para favorecer os ricos. O que é que um banco considera um rico? Considera um rico uma pessoa que invista no mínimo 2 milhões, ou seja, mesmo para uma elite. E então vão manipular os mercados financeiros para favorecer os ricos. Fazem como? Vão pegar nos investimentos dos pobres, vão juntá-lo todo junto, que dará um volume consequente, vão pegar numa ação barata, com o dinheiro dos ricos vão comprar essa ação por uma côdea. As ações na bolsa funcionam pela lei da oferta e da procura, implica que se há mais pessoas a comprar, o preço sobe, se há mais pessoas a vender, o preço baixa. É um efeito mecânico relativamente simples de perceber e acho que qualquer um de vocês o entende. Portanto, eles fazem isso e, portanto, eles compram com o dinheiro dos ricos e depois com o dinheiro dos pobres que juntaram, que dá uma massa monetária consequente, vão comprar a mesma ação para o valor subir. Depois vendem a ação dos ricos, assim os ricos têm lucro, a tua ação baixa e perdes dinheiro. E se fores reclamar, vão dizer, mas sabe, é a bolsa, não há nada a fazer, é o risco e tal, a bolsa é um casino, que não é verdade, mas pronto. Portanto, o banco tem interesse em manter as pessoas na pobreza, como já disse no outro vídeo, deviam formar as pessoas para a continência financeira, mas não o fazem porque não é do interesse da oligarquia rica e dos bancos, porque os bancos precisam de pobreza e de pobres. Porque é com eles, como podem perceber pela minha demonstração, que os bancos enriquecem. Portanto, é isto que eu penso. Digam-me em comentários o que é que acham deste assunto e nós vamos nos ver no próximo